Então, gente, como eu estava falando, né, bem que na hora do Zoom acabou minha graça, né? É, essa porção FC, as células, elas têm receptor para essa porção FC do anticorpo. Então, macrófago consegue encaixar nessa porção FC do anticorpo, mastócito consegue encaixar, eosinófilo consegue encaixar, a própria NK, como nós falamos, consegue encaixar, o sistema complemento consegue encaixar, tá? Aí cada célula vai encaixar no FC de um anticorpo diferente. Por exemplo, a NK só consegue encaixar na FC do anticorpo do tipo IgG. Entendeu? O sistema complemento já encaixa no IgM, mas o sistema complemento também encaixa no IgG, a gente vai ver, né? O mastócito só consegue encaixar no IgE, o eosinófilo só consegue encaixar no IgE, tá? Então tem algumas regras aí, porque tudo é chave e fechadura, né? Tudo no nosso corpo é chave e fechadura, né? Mas, então, essa é a estrutura básica de um anticorpo. Ele tem a região que liga o antígeno e tem a cauda que é responsável pela função efetora, que é onde vai encaixar, né? Vamos lá. Agora eu quero perguntar para vocês, de acordo com todas as nossas aulas, como se diz, de acordo com os conhecimentos adquiridos em imunologia desde o início do semestre, né? Fala para mim, qual função de anticorpo que vocês conhecem? Defesa, beleza. Mas ele defende como? Neutraliza. Neutralização. Quem foi essa pessoa que falou isso? A Amanda. Parabéns, a Amanda arrasou. O anticorpo neutraliza, gente. Essa função do anticorpo é importantíssima. Por quê? E é algo que a gente discutiu muito, né, nos casos de Covid-19, né? Quando tem um agente infeccioso, vamos supor um vírus. O vírus, ele precisa penetrar na nossa célula para ele multiplicar. O vírus, ele é intracelular obrigatório, né? Então, a gente só vai ter doença se o vírus entrar, penetrar, multiplicar, aumentar a carga viral, né, infectar novas células e novas células e novas células e pronto. Agora, se a gente tem um anticorpo, o anticorpo ele vem e neutraliza. O que significa isso? Ele bloqueia todos aquelas estruturas antigênicas do anticorpo. Desse jeito, ele bloqueia todas as estruturas do antígeno, né? Desse jeito, o antígeno não consegue penetrar nas nossas células. Se ele não consegue penetrar, ele vai multiplicar? Não vai multiplicar, né? Então, a neutralização é uma função muito importante do anticorpo. Ele neutraliza a partícula, o agente infeccioso, né? E a gente também viu esse caso de neutralização quando a gente falou de soro antiofídico, lembra? Que a pessoa foi picada por uma cobra e ela tem que correr o mais rápido possível, tem que tomar o soro antiofídico. Por quê? Porque o soro antiofídico tem um anticorpo contra o veneno. Aí, à medida que o veneno vai entrando, o anticorpo vai neutralizando, bloqueando. Aí, quando o anticorpo bloqueia o veneno, o paciente vai ter sequelas desse veneno, da ação desse veneno? Não. O anticorpo bloqueou, né? Então, essa neutralização é algo muito importante. Que outra função de anticorpo que a gente já falou até na aula de hoje? O anticorpo também consegue ativar sistema complemento através da via clássica, né? Foi até uma questão de prova. E o anticorpo também faz aquela ADCC, de aumentar a atividade da INK, né? Mas vamos lá agora falar de forma específica de cada anticorpo, tá? Nós temos, gente, esses 5 isótipos de anticorpo. Aqui são isótipos de anticorpo, tá? IgA, IgD, IgE, IgG e o IgM. Essa tabelinha, grava ela.
põe no caderno e prega no quadro. Pega na parede, tá? Vamos lá para a função de cada um. Primeiro anticorpo, IgA. IgA, gente, é o que a gente fala que ele é a imunidade de mucosa. Ou seja, é um anticorpo presente nas nossas mucosas. Então, tem IgA na mucosa gastrointestinal, tem IgA na mucosa nasal, tem IgA na mucosa do trato respiratório, né? Toda mucosa nossa tem IgA. Então, o IgA, ele fica ali na mucosa neutralizando, tá? Inclusive, a gente tem observado que o IgA está tendo uma resposta está sendo muito importante contra o coronavírus. Tanto que pacientes que estão com a infecção recente, aguda, né? São pacientes que os níveis de IgA estão lá nas alturas. Está elevado os níveis de IgA. Por quê? Porque o IgA está ali para combater, né, esse vírus, esse antígeno, na mucosa ali do trato respiratório, né? Então, essa é a função do IgA. IgA está presente em mucosa. Outra função de IgA é a imunidade passiva neonatal. Alguém pode me explicar o que é isso? Nós já falamos sobre imunidade passiva, não já? E aí? O que é uma imunidade passiva neonatal? Que a mãe passa pro filho, né? A imunidade passiva neonatal é que a mãe transmite pro bebê. Esse IgA, gente, ele é transmitido pro bebê via leite materno. Então, vocês já ouviram falar, né? Que o leite materno, ele é protetor, que é muito importante a amamentação, né? Por quê? Porque no leite materno tem anticorpos do tipo IgA, tá? Mas, gente, nós temos outro anticorpo também que passa da mãe para o bebê, mas esse passa pela placenta, tá? Não é pelo leite materno. Esse que passa pela placenta é o anticorpo do tipo IgG, tá? Então, o IgG aqui, ó, ele é uma imunidade que passa pela placenta, tá? Então, o IgG passa pela placenta, IgA não passa pela placenta. Inclusive, eu já vi várias provas de concurso falando isso. O único anticorpo que atravessa a placenta é o anticorpo do tipo IgG, tá? E o IgG, vocês vão ver, gente, que o IgG, ele é o nosso melhor anticorpo, tá? Por isso que a gente fala, né? Tem mulheres que não conseguem amamentar. Se a mulher não consegue amamentar, o bebê vai ficar fraquinho, o bebê vai ficar doente, o bebê vai morrer? Não. Por quê? Porque pelo leite materno, ele é muito nutritivo, né? Vai transmitir os nutrientes, algo muito importante, e vai transmitir os anticorpos do tipo IgA. Os anticorpos do tipo IgA são protetores? São. Mas o IgG é o nosso melhor anticorpo. E a mãe, mesmo a mãe que não amamentou, ela conseguiu transmitir para o bebê o IgG dela, né? Porque é pela placenta, tá? Então, essa é a função do IgA. Vamos lá para a função do IgD. IgD, gente, ele é um receptor de antígeno do linfócito B virgem. Então, o que significa isso? Ele é um receptor de antígeno. Então, eu vou até interromper aqui o meu slide e eu vou compartilhar com vocês o meu quadro, né? Eu adoro o meu quadro branco. Vamos lá para o quadro branco. Lembra lá quando a gente falava das células apresentadoras de antígeno, das APCs? Lembra? Naquele momento, nós falamos que nós temos 3 tipos de células apresentadoras de antígeno. Alguém consegue me lembrar quais são as 3 células apresentadoras de antígeno? Macrófagos. Macrófagos. Células B virgem. Células dendríticas. E também nós temos Célula B virgem. As virgens. Muito bem. Célula B virgem. Lembrando, gente, que virgem a gente também chama de naive ou naive, né? Ou de zero, né? Então, a virgem é essa naive aí, né? Muito bem, todo mundo tá ligado aí na aula, né? Beleza. Quando
a gente falava lá da célula B virgem como célula apresentadora de antígeno, vamos lembrar lá da aula de célula apresentadora de antígeno, que tem inclusive no meu canal do YouTube. Vou aproveitar para falar para vocês se inscreverem no meu canal. Se até o final do semestre, se eu tiver 1000 inscritos, nós vamos fazer uma coisa legal. Eu não sei o que ainda, estou aceitando sugestões, mas eu vou fazer uma coisa bem legal para os meus alunos, tá? Então, mas eu preciso ter 1000 inscritos. Até agora eu estou com 200 e pouquinho. 260, eu acho. Falta muito. Mas eu tenho fé que vocês vão me ajudar a chegar nos meus 1000 inscritos, viu? Aí lá naquela época, gente, que a gente falou de célula apresentadora de antígeno, tinha lá a célula B virgem. E vocês devem se lembrar, naquele momento, que eu falava para vocês que as células B virgem, elas têm receptores de membrana. Uai, Marcos, vamos negociar aí, hein? 1 ponto na média, acho que é muito. Mas vamos ver, quem sabe, né? Alguma coisa aí a gente consegue, né? Então, gente, essa célula B virgem, lá ela tem receptores de membrana. Não sei se vocês se lembram, naquela época, né? Naquela época a gente falava o seguinte, que graças a esses receptores de membrana, que a célula B virgem identificava o antígeno e internalizava esse antígeno. Ou seja, quando a gente entrava em contato lá com algo estranho, o estranho encaixava aqui, ó, não sei se vocês se lembram disso, né? O receptor aqui identificava esse antígeno e internalizava esse antígeno em uma vesícula, né? E como que a célula B identificava esse antígeno? A célula B identificava o antígeno através dos seus receptores de membrana, que são anticorpos IgD e o anticorpo do tipo IgM. Então, naquela época, a gente já falava lá do IgD e do IgM, que são receptores de membrana da célula B virgem. Então, essa aqui, ó, é uma célula B virgem. Certo, gente? Então, qual que é a única função do IgD? A única função do IgD é ser receptor de antígeno da célula B virgem. A única função do IgD é identificar o antígeno e internalizar esse antígeno. Entendeu? Beleza. Já que a gente já está aqui no IgM, né? Vamos falar do IgM. Qual que é, então, uma função do IgM? Receptor de antígeno da célula B virgem. Então, assim como o IgD, o IgM também é um receptor de antígeno da célula B virgem. Beleza. E aí? Qual outra função que o IgM tem que nós falamos na aula de hoje? E aí? Ativa o sistema complemento? Exatamente, né? O IgM, ele também consegue ativar o sistema complemento, né? Pela via clássica. E aí depois que o IgM ativa o sistema complemento, aí acontece lá a opsonização, a inflamação, a MAC, né? Então, graças ao IgM, que o sistema complemento vai agir. Então, o IgM tem esse papel. E que outra situação que a gente fala de IgM? IgM, ele é um marcador de infecção aguda ou um marcador de infecção crônica?
Aguda. Nós discutimos lá no coronavírus. E aí? Aguda. Aguda, né? Então, o IgM, ele é um marcador de infecção aguda, de infecção recente, que foi o que nós discutimos lá no diagnóstico da Covid-19. Se você faz uma detecção de anticorpos contra a Covid-19 e detecta IgM positivo, IgM reagente, significa que você está com a Covid-19 agora, nesse momento. Outra situação que a gente vê muito IgM é no pré-natal, né? Mulheres que fazem pré-natal, as gestantes, vocês devem se lembrar, aí mulher que já fez ou quem está grávida, né? Tinha um monte de exame lá fazendo parte do pré-natal. Um monte de exame em duplicidade. Era tudo a mesma coisa? Não. Tinha lá IgM, toxoplasmose, antitoxoplasma IgM, antitoxoplasma IgG, antirrubéola IgM, antirrubéola IgG, anticitomegalovirus IgM, anticitomegalovirus IgG. Por que o médico quer saber isso, né? Porque são doenças que podem ocorrer a transmissão congênita. Ou seja, se a mulher ficar doente durante a gestação, ela pode transmitir para o bebê. E isso pode levar a um aborto, isso pode levar a alguma sequela a essa criança, né? Por exemplo, uma hidrocefalia, uma microcefalia, né? Então, faz parte do pré-natal esses marcadores sorológicos. Porque se a mulher tiver o IgM positivo, o médico precisa tratar essa mulher, acompanhar mais de perto ainda essa gestação, devido ao risco da transmissão congênita. Então, se uma mulher, quando grávida, tiver, por exemplo, um antitoxoplasma IgM positivo, ela está com toxoplasma naquele momento. E ela pode transmitir a toxoplasmose para o bebê dela. Aí o médico tem que tratar essa mulher para que não ocorra a transmissão. Então, o IgM é um marcador de infecção recente. É um marcador de infecção aguda. A pessoa está com a doença naquele momento. Precisa ser tratado, urgente, tá? Diferente do IgG. O IgG já é um marcador de doença crônica, antiga, ela já teve a doença, né? Mas vamos falar do IgG daqui a pouco. Vamos falar do IgM primeiro. Então, vamos voltar lá no nosso slide. Então, gente, está aqui a função do IgM, né? O IgM, ele ativa o sistema complemento, ele é um receptor para linfócito B virgem e acrescenta aí que ele é um marcador de infecção aguda, recente. IgM positivo, o paciente está com a doença naquele momento. Ele precisa ser tratado imediatamente. Entendeu, gente? Tranquilo até aí? Sossegado? Beleza. Então vamos lá para o nosso próximo anticorpo. O anticorpo do tipo IgE. O IgE, gente, ele é importante contra eumintos e nas alergias. Então vamos lá, voltar para o meu quadro. Cadê o meu quadro branco? Deixa eu mudar a minha folha aqui, porque essa aqui já está cheia, né? Vamos lá, então, falar do IgE. O IgE, então, gente, ele está relacionado, né? Tanto contra eumintos, parasitoses, né? E nas alergias e nos processos alérgicos, né? E aí, vou perguntar uma coisa para vocês. Qual célula que vocês conhecem que está relacionado com processos alérgicos? Mastócito. Exatamente, o mastócito, né? Porque os mastócitos Basófilos. têm os grânulos de histamina.
muito bem, né? O basófilo, basófilos também tem grânulos de histamina. E também... Eosinófilos. Exatamente. Vocês estão arrasando aí na aula de hoje, né? Parabéns. Vamos lá, então. Então, gente, essas 3 células estão relacionadas nos processos alérgicos, tá? Eosinófilo está relacionado com o euminto e com alergia. Por que que essas 3 células estão relacionadas com isso? Essas 3 células, gente, essas 3 células aqui, ó, elas conseguem interagir com o IgE. Essas 3 células aqui, elas têm receptor para a porção. Ops. Para a porção FC de IgE, tá? Então, essas 3 células, elas têm receptor para a porção FC de IgE. O que que isso significa? Significa que o IgE liga ao alérgeno e a cauda do IgE, que é o FC, a célula vem, ó, pá, encaixa. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho um anticorpo do tipo IgE. Tá aqui o IgE. A porção variável é a que liga ao alérgeno. Então, tá aqui, ó, o alérgeno. E aqui tá a famosa porção FC, que é responsável pela função efetora. Então, quando o IgE está lá reconhecendo o alérgeno, vem a célula e encaixa chave fechadura. Então, vem aqui, ó, encaixa aqui, ó, na porção FC, chave fechadura. Por quê? Porque essa célula, o mastócito, vamos supor que isso aqui é um mastócito, tá? O mastócito vem e encaixa de forma específica chave fechadura na porção FC. Por quê? Porque o mastócito tem receptor para a porção FC do IgE. E o que significa isso? Significa o seguinte: quando o mastócito encaixa no IgE, ele desgranula, gente. Quando acontece o chave fechadura aqui, o mastócito vai desgranular. Quando ele desgranula, ele vai liberar as aminas vasoativas, né? Que a principal amina vasoativa que nós temos é a histamina. E aí, gente, o que essa histamina vai fazer? Alguém lembra o que essa histamina vai fazer? Vou minha setinha para cá. O que a histamina vai fazer, gente? Ocorrer algum tipo de alteração vascular, professor? Exatamente. Vão ter as alterações vasculares. Histamina, ele é um mediador inflamatório. Então, tem as alterações vasculares que vão promover adesão leucocitária, aumento da permeabilidade vascular, broncoconstrição, edema, rubor, que são sinais de alergia. Aí o paciente tem que correr e usar um antihistamínico para bloquear esse excesso de histamina, né? E muitas vezes esse paciente também precisa tomar um corticoide. Por que ele toma um corticoide? Porque o corticoide vai diminuir essa resposta exacerbada imunológica, né? Então, gente, esse aqui, ó, é o famoso IgE.
IgE. O IgE liga ao alérgeno e a célula encaixa chave fechadura e desgranula. Vamos agora por uma outra situação. Vamos supor agora que vai ser um parasito, um euminto. Vou colocar aqui, ó, um euminto, a cobrinha criada aqui, ó. Então agora, esse aqui, ó, é um euminto. Né? Quando tem ali um euminto, o IgE vai, ó, encaixa na membrana do euminto, da lombriga, do ácido lumbricoides, da tênia, né? Encaixa lá. Pá! Chave fechadura. Vem o eosinófilo e, ó, pá! Chave fechadura na porção FC. Quando o eosinófilo encaixa na porção FC do anticorpo do tipo IgE, que está ligado a um euminto, o eosinófilo vai desgranular. Ele vai liberar os grânulos. Eosinófilo não tem histamina, mas eosinófilo tem enzimas que também são mediadores inflamatórios, tá? Então, quando o eosinófilo libera os seus grânulos, esses grânulos, eles aumentam muco e peristaltismo. E aí? Aumentou muco? Aumentou peristaltismo? O que vocês acham que o paciente vai ter? Aumentou muco e aumentou peristaltismo. O parásito está lá no intestino. O verme está lá no intestino. Aumentou muco e aumentou peristaltismo do intestino. O paciente vai ter uma diarreia, que é um sinal clássico de parasitose, né? Então, a diarreia, gente, ele é um mecanismo da resposta imune para tentar expulsar este parasito. A gente vai ver no final do semestre, né, que esses parasitos, eles desenvolvem mecanismos de escape. Assim como a gente já viu, né, que o tumor tenta escapar da resposta imune, os parasitos também tentam escapar da resposta imune, bactéria, vírus, fungo, todos tentam escapar da resposta imune, né? Mas quando o nosso sistema imune age, o IgE identifica o parasito, o eosinófilo encaixa no IgE, desgranula e os grânulos provocam as alterações vasculares, que aumenta muco, aumenta peristaltismo e o paciente vai ter uma diarreia para tentar eliminar o parasito. Entendeu, gente? Nas alergias, né, a histamina, ela é no intuito das alterações vasculares, é no intuito de expulsar o alérgeno também. Por exemplo, a pessoa espirra. Por que ela espirra? Para expulsar. Por que aumenta muco, o nariz escorre? Para expulsar essa partícula estranha, tá? E aí, quando é alergia alimentar, né, tem até as manifestações cutâneas, pode ter diarreia, é para expulsar esse alérgeno, esse estranho. Entendeu, Professora, gente? e quando é na pele? Quando é alergia na pele, então aí a pele fica vermelha, fica irritada. É uma resposta... Isso aí já é a expulsão, né? Oi? Essa fase da irritação já é a expulsão? Na verdade, o marido Socorro, é o seguinte, era o que eu ia entrar agora, nesse momento, era sobre esse assunto, né? Todo mundo, você concorda comigo que todo mundo entra em contato com alérgenos? Sim. Eu entro em contato com alérgeno, você entra em contato com alérgeno, seus conhecidos, seus amigos, os outros coleguinhas da turma, todo mundo entra em contato com alérgeno. O que são os alérgenos? Poeira, ácaro, pólen. A gente entra em contato com tudo isso aqui. Mas por que uns têm sintomas graves de alergia e outros não? Por exemplo, eu não sou alérgica. Eu passo qualquer coisa na minha pele aqui, ó, que ela não irrita. Eu entro em lugar empoeirado, no máximo dou uma espirradinha e pronto, passou. Agora, tem gente que é alérgico
que tem que ficar lá 2 horas lá na farmácia olhando o rótulo para ver se tem alergia ou não ao produto daquele creme, que não pode passar qualquer coisa na pele. Tem gente que tem que ficar passando aspirador de pó na casa todo dia, porque qualquer poeirinha a pessoa não dorme à noite. Empola, enche, tem que tomar corticoide, aquele rolo. Por quê, gente? Aí é a questão. Tem algumas pessoas que têm uma predisposição hereditária a produzir grandes quantidades de IgE. Então, tem pessoas que produzem mais IgE do que outras. Então, a alergia, vou até escrever aqui para vocês, tá? A alergia, cadê? A alergia, ela é uma doença de hipersensibilidade. O que é uma doença de hipersensibilidade? É uma doença em que teve a exacerbação, uma desregulação da resposta imune. O que isso significa? As pessoas alérgicas, elas têm uma predisposição hereditária a produzir muito IgE. Então, uma pessoa com alergia, ela produz mais IgE que o normal. Ela produz IgE de forma exacerbada. Isso é uma predisposição, gente, hereditária. Então, por exemplo, vamos supor que a Maria do Socorro é muito alérgica. Você é muito alérgica, Maria do Socorro? Algumas coisas assim, tipo, eu não posso descolorir, que rapidinho começa a coceira, ficar vermelho. Então, né? O que acontece? Você tem uma predisposição a ter mais IgE do que eu, por exemplo, que não tenho alergia. Tá? Então, quando eu entro em contato com um alérgeno, meu eosinófilo vai lá, liga, um mastócito vai lá, encaixa, desgranula e pronto, controlei minha alergia. É um IgE, são poucos IgEs, quantidades controladas de IgE. Agora, quem tem doenças de hipersensibilidade, quem tem essa predisposição, tem IgE acima do normal. Tem IgE acima de 200, acima de 500. A gente consegue até dosar IgE nos pacientes, tá? Então, o paciente normal tem pouquinho IgE, só o suficiente ali para regular a resposta imune, só para proteger. Agora, quem tem muito, gente, a resposta é desregulada, porque aí não desgranula 1, 2, 3 eosinófilo, não. Basófilo, não. Mastócito, não. Desgranula um monte de mastócito de uma vez. E vem aquela bomba de histamina. Entendeu? Então, é uma resposta desregulada. Tá? Então, por exemplo, quando eu entro em contato com algo estranho, eu nem percebo. Às vezes nem sintoma eu tenho. Meu sistema imune vai lá, combate e pronto, tá tudo resolvido. Já outros pacientes não é assim que funciona. Já é exacerbado, já é desregulado e aí tem sintomas mais graves. Entendeu, dona Maria? Socorro. Entendi. Obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida aí nas alergias, nas parasitoses, né? Todo mundo? Por que os olhos irritam, né? Porque, primeiro, tem substâncias que são irritantes. Então, tem gás, tem produtos químicos que o próprio cheiro já é irritante, né? Quando vocês viram lá na toxicologia, vocês viram isso que é na química, né? Que é natural da estrutura química ali ser irritante. Então, tem aqueles que são irritantes, tem os que são asfixiantes. Isso já é uma propriedade natural do produto, né? Mas o vermelho é um sinal de inflamação, né? Então, a desgranulação de histamina vai ter rubor, vai ter calor, vai ter edema. Os mediadores inflamatórios vão ter esses sinais. Então, por exemplo, se às vezes entra um cisco no olho, vai ficar vermelho, né? Vai coçar, vai lacrimejar, né? Que é uma resposta imunológica, certo? Por que fica vermelho? Porque aumenta o fluxo sanguíneo, né? Por causa das alterações vasculares que a histamina provoca.
Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo, IgE? Então, beleza. Então, vou continuar aqui com os nossos anticorpos. Então, nós já falamos de IgA, falamos de IgD, falamos de IgE, falamos de IgM. Então, agora nós vamos falar de IgG. IgG, gente, é o nosso principal anticorpo, né? Vamos lá, então. Uma das funções de IgG nós já comentamos, certo? O que é essa aqui, ó? Imunidade neonatal do IgG? É a imunidade passada de mãe para filho. Através de quê? Placenta. Da placenta, exatamente. Então, a imunidade neonatal do IgG é quando a mãe transmite para o bebê os IgGs dela, né? Via transplacentária, tá? Outra coisa de IgG nós já falamos. IgG é um marcador de infecção crônica. IgG é um marcador de infecção crônica ou antiga, certo? Beleza. Outra função do sistema complemento são essas aqui, opsonização, ativação do sistema complemento, que são essas aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Então, além de ser passiva neonatal, atravessar a